Bom, pessoal, estou começando a gravar aqui para o Congresso de Esporte a Motor no Brasil. Então, muito bem-vindos. Sou Celso Miranda, trabalho há 30 anos, 30 anos esse ano de carreira, trabalhando sempre com esporte a motor, sempre com esporte em geral. E eu vou responder aqui uma série de questões que o pessoal do Congresso me mandou, Felipe. Então lá vai. Seguinte, ele me pergunta assim, destaca, né, que o esporte a motor no Brasil tem perdido muita audiência e até número de praticantes. Por que ele acha que por que isso pode estar acontecendo? Eu acho que tem diversos fatores, mas um que a gente pode centralizar isso talvez seja uma questão histórica. A minha geração, ela conviveu muito com o sonho de ter um automóvel, né? Hoje a gente já não tem mais tanto esse sonho. O automóvel está ligado a um monte de problemas urbanos, problemas inclusive de meio ambiente, e que são bombardeados cada vez mais na cabeça de quem é mais jovem. E outra, né? Além de ser uma coisa aspiracional, você ter um carro, você ter uma moto, a gente tinha muito pouca opção, né? Televisão, para vocês imaginarem, tinha 4, 5 canais, né? Isso nos lugares que tinha esse monte de canais. E hoje, quer dizer, a partir de 15, 20 anos atrás, a gente começou a ter um aumento significativo do número de atrações na TV, e não só, mas tem muito mais coisa para fazer do que simplesmente esporte a motor. Tem vários outros esportes, e a questão do custo também, ela separa um pouco as pessoas. Então eu acho que a questão do número de espectadores e de gente que gosta de esporte a motor tem essa coisa de estarmos ampliando cada vez mais as opções. A indústria automobilística nunca investiu aqui no Brasil em esporte, né, especificamente em esporte a motor, e o carro deixou de ser, o carro e a moto deixaram de ser um objeto assim de valor, uma coisa que a gente gostasse muito. Eu acho que isso tem a ver com a formação do público, né? E uma coisa que eu falo muito também no meu programa de TV é que a gente precisa cada vez mais estimular as pessoas a participar de um esporte para que elas consigam assistir. Por que tanta gente gosta de assistir vôlei? Porque elas podem jogar vôlei em qualquer lugar, faz parte do lazer inclusive, né? Ele pergunta aqui também com relação aos grandes ídolos que nós tivemos na Fórmula 1, na Fórmula Indy, se essa ausência de um grande ídolo brasileiro também não prejudicou o interesse do público, e o que a gente pode fazer para reverter isso. Eu acho que o ídolo sempre é importante em qualquer esporte, mas não é o fundamental. Se a gente lembrar que, por exemplo, a gente tinha um monte de participantes no esporte a motor, quando o Emerson praticava o esporte a motor. E olha que era muito menos gente que podia financeiramente fazer isso. O que tinha naquela época que era diferente? De novo, tinha muito menos lazer, o esporte a motor era um esporte de risco, e ele estava presente no rádio, nos jornais na época e também na televisão. Então eu acho que a mídia contribuía muito para fazer com que as pessoas tivessem interesse. Esse ambiente de competição, ele ajudou a criar o Emerson Fittipaldi, que foi o nosso primeiro piloto, ajudou a criar o desejo tanto do Piquet, da geração do Piquet, quanto do Senna, que são mais ou menos da mesma época, o desejo de competir. E disso, de uma grande quantidade de pilotos, a gente tirou a excelência. E a gente tem que lembrar que a gente é privilegiado, né, de ter conseguido 3 pilotos, de ter gerado, né, de ter feito 3 pilotos numa sequência muito boa para a gente ter esse número de títulos que a gente teve. Foi realmente muito bacana, é inédito e é muito difícil de acontecer de novo. Eu acho que o público, lógico, quer ídolos, mas não é exatamente por causa dos ídolos que a gente acompanha. Você vê nos últimos meses, nos últimos anos, mesmo com o Rubens Barrichello, dizendo que podia ganhar e efetivamente não podendo, né, que a gente sabe dos contratos que ele tinha, e do próprio Massa, o Massa que quase conseguiu o título em 2008, a gente viu uma continuidade, né, num número de assistentes, né, de gente assistindo na televisão e acompanhando. Agora, o grande problema é que, lógico, se você faz um ídolo, né, como o Senna, como o Piquet, isso tem uma projeção exponencial. E isso, especificamente, eu acho que não acontece mais, né? Nem da gente ter caras como esses 3, a gente pode até ter pilotos muito bons, competitivos, mas não com capacidade de múltiplos títulos, por vários motivos, e eu acho que a única coisa que a gente pode reverter, né, fazer para reverter esse quadro, ou seja, criar mais pilotos, é criar as condições no Brasil.
Acho que a Confederação Brasileira de Automobilismo tem que trabalhar na questão política para fazer com que a sociedade brasileira entenda a importância não só do automobilismo como esporte, mas do automobilismo como contribuição social. E não estou falando só de emprego, mas porque a gente quer ter um monte de piloto bom, né? Mas a gente perde 40 mil vidas por ano no trânsito. Então, se a gente é tão bom de pilotar assim, por que morre tanta gente nas ruas, né? Tem várias discrepâncias que precisam ser trabalhadas e a questão política da CBA junto ao governo para mostrar como e o que ela pode fazer para melhorar a questão dos acidentes, formando pilotos. Eu acho que a gente precisa combinar essas coisas para a gente ter esse quadro revertido. Os grandes canais de TV, rádio, jornais enviavam equipes. E assim, não tem mais como a imprensa cobrir esporte a motor do jeito que cobria. Não tem mais, porque exatamente pelo que eu falei, tem muito mais outros esportes, muito mais interesses e tem grana envolvida, né? O que você tem de patrocinadores interessados em divulgar esse esporte a motor ou esses esportes a motor? Se você não tem esse lado da grana, da rentabilidade para os meios de comunicação, eles não vão. Você pode ter certeza que tudo que foi feito de cobertura tinha uma resposta comercial muito grande. Volto a falar, era um número menor de canais, os próprios jornais cobriam porque tinham interesse. Hoje você pega o telefone e você acessa qualquer tipo de informação. Você não precisa efetivamente estar no local do evento. É lógico que é muito melhor, mas você não precisa estar. E esse monte de interesse faz com que a mídia também tenha essa mesma dispersão. Então é muito mais difícil hoje você ter um acompanhamento direto em cada uma das competições. Acho que isso tem sim um papel importante, né, da mídia, da divulgação, mas se você for ver o que a gente ganhou, por exemplo, em termos de exposição do que a gente tem hoje, MMA, os próprios esportes, né, do que você tem de videogame, por exemplo, cada vez mais presentes nas próprias coberturas de TV, o surf ganhou uma importância muito grande, ciclismo, eu falei do vôlei, o futebol ganhou uma força muito grande em termos de comércio, né, em termos de negócio, já era um esporte popular e hoje, além de um esporte popular, é um grande negócio. Então as emissoras de TV, as mídias todas vão cobrir o que é mais negócio para todo mundo. Tanto que você pode dizer e vai reparar que o esporte a motor, do que a gente tinha para o que a gente tem hoje, a gente tem muito mais possibilidade de acompanhar várias outras categorias, coisa que antes era focado só na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. Hoje você pode acompanhar qualquer tipo de categoria e isso é muito legal, a gente tem que lembrar. E temos que lembrar também, né? Você não tem só ídolo acelerando em Fórmula 1 e Fórmula Indy. O Augusto Favre está na DTM, anda muito bem, é um grandíssimo piloto. João Paulo de Oliveira corre no Japão com muito sucesso há muitos anos. E tudo isso é possível de acompanhar graças às redes sociais e à internet. Então, a gente tem ídolos sim, tem pilotos muito bons. O próprio Christian Fittipaldi tem sido campeão, né, nas últimas temporadas nos Estados Unidos. Então é uma questão da gente ampliar um pouco a nossa visão para o que é o esporte a motor, para a gente ver que a coisa não está tão degringolada assim. Vou fazer uma paradinha aqui para verificar a gravação, tá?